Laurindo voltou, coberto de glória, trazendo garboso no peito, a cruz da vitória. Pois Salgueiro, Mangueira, Estácio, Matriz estão agindo para homenagear o bravo Cabo Laurindo. As duas divisas que ele ganhou mereceu. Conheço os princípios que Laurindo sempre defendeu. Amigo da verdade, defensor da igualdade. Dizem que lá no morro vai haver transformação. Camarada Laurindo, estamos à sua disposição. Camarada Laurindo, estamos à sua disposição. Muito bom! Sejam muito bem-vindos à nossa roda de samba ao vivo aqui no Facebook do Jornal Extra. Hoje estamos recebendo esses feras da Cuíca do Laurindo, espetáculo que está em cartaz no Teatro Carlos Gomes. Vamos falar muito do espetáculo hoje. Queria agradecer a presença do Rodrigo Azuguir. Obrigado. Obrigado a você pelo espaço aí pra gente divulgar esse trabalho, né? Claro, Alexandre Rosa Moreno. Muito obrigado também pelo espaço que você está nos dando. Alan Rocha. Valeu, Léo. Tamo junto, galera. Luiz Barcelos. Obrigado. Luiz bisando aqui, né? Luiz esteve aqui com a Roberta Sá, né? Isso aí, estamos de novo. Muito bom. O Luiz, os três aqui são atores do espetáculo. O Luiz é o diretor musical do espetáculo, né? Muito bom. E o Rodrigo, além de autor, além de atuar, tá lá em cena, é o idealizador dessa história toda, Isso aí, né, Rodrigo? Queria que você explicasse pra gente, o Laurindo, ele não existe, né? Ele é um personagem inventado. Como é que pintou a história do musical? Conta pra gente. Foi durante a pesquisa para a biografia do Wilson Batista que eu escrevi, né? Eu lancei em 2013, centenário do Wilson. O Wilson tinha muito essa coisa de personagens nos sambas dele, né? Então ele muito criativo, e você tem Etelvina, Chico Brito, Mulato Calado, 1000 personagens ali, né? E um personagem recorrente na obra do Wilson era o Laurindo. Depois eu fui ver que era o mesmo Laurindo do Noel Rosa, do Triste Cuíca. Quem criou foi Noel. Foi Noel em 35, no Triste Cuíca. Parecia um boi mugindo, aquela triste cuíca, tocada pelo Laurindo, gostoso da Zizica, gravação da Aracide Almeida. Mas esse personagem ficou encantado ali no Triste Cuíca, Noel faleceu e tal. 10 anos depois, o Wilson retomou esse personagem num samba chamado Sem Cuíca Não Há Samba, em que ele já cria uma trama policialesca ali, o Laurindo é encontrado morto numa ribanceira, e só é reconhecido por causa de um cordão de ouro que ele usava e tal. Já tem um quê de Agatha Christie, de pista falsa, né? Pô, será que o morto, é o Laurindo mesmo, né? E tal. E aí, Erivelto Martins também começa a fazer sambas sobre o Laurindo como um líder ali da Praça 11, dos primeiros desfiles, saudoso do fim da Praça 11, porque a Praça 11 foi destruída para a passagem da Avenida Presidente Vargas, né? Aqui pertinho, né? E então teve uma grita muito grande dos sambistas da época e tal. Então o Erivelto faz o Laurindo ser um cara meio dessa turma, né? Dos saudosos da Praça 11. E o Wilson põe o Laurindo indo para a guerra, para lutar contra os nazistas. Então cada samba, na verdade, é um folhetim, é um capítulo do folhetim, né? Que acaba coincidindo com Estrada 47, que tem um Laurindo que vai à guerra, né? Tem um filme que, por coincidência, tem um personagem Laurindo, muito louco isso. Mas agora, assim, então, o Noel cria em 35 esse personagem, ele fica durante 10 anos, quer dizer, não foi um fenômeno ali da época, não foi. O Wilson Batista que recupera em algum momento o Laurindo. Exatamente. E aí eu acho que vira uma espécie de piada interna ali dos compositores do Café Nice, sabe? Assim, fiz um samba do Laurindo indo pra guerra. Aí eu outro, então vou fazer um do Laurindo. Então, eu fiquei muito pilhado com essa história. Falei, cara, é uma história épica, né? Porque você tem muitos elementos aí da história do Rio de Janeiro ali, numa fase em que os pracinhas lutando contra os nazistas, ao mesmo tempo em que você tinha os primeiros desfiles na Praça 11, né? A Praça 11 terminando, na verdade, um ciclo de áureo, assim, de muitos desfiles, e muita coisa acontecendo no Morro de Mangueira também. Aí eu falei, cara, isso é um cenário perfeito para uma trama, né? Então eu levantei esses sambas, são cerca de 12 ou 13 sambas que falam do Laurindo, né? E aí eu fiz a dramaturgia em torno desses sambas, né? Para justificar isso. E é uma trama mirabolante, né? Rocambolesca. O cara faz de tudo, né? Exatamente. E tem um triângulo amoroso, né? Da Zizica, porque em alguns desses sambas do Laurindo, que é quase um gênero, né? Um samba de Laurindo, começam a aparecer outros personagens, né? Tem um personagem que é o Dodô, que é o samba Desperta Dodô, que é como se fosse um substituto do Laurindo, depois que o Laurindo morre e tal.
E aí já pensei, pô, o Dodô é um personagem importante. Aí eu botei, é o vice-presidente da escola de samba. Então você vai construindo. Foi um mó barato. Assim. Deve ter sido uma delícia essa costura. Porque eu me senti colaborando com esses meus heróis todos, né, cara? Noel, o Wilson, Erivelto e todos os prazeres, Zé da Zilda, Grande Otelo. Quem disse que a alfaiataria está em extinção? Vestiu bem esse. Pode pegar o alfaiate. Agora o Noel então só fez um Laurindo. Só fez um Laurindo. Mas no samba, desse samba do Triste Cuíca, aparece a Conceição e a Zizica, né? Que é o triângulo amoroso ali, primeiro, né? Então, são os nossos protagonistas nessa história, né? E aí aí também pirei nesse perfil dessas personagens, né? A Conceição, ela aparece em alguns sambas do Wilson como uma porta-bandeira tradicional ali e tal. E a Zizica não tinha nenhuma informação. Aí eu falei, cara, quem vai ser a Zizica? Foi do zero, né? E aí é um universo também que me fascinou muito na pesquisa para a biografia do Wilson Batista, foi o teatro de revistas dos anos 20, 30, na Praça Tiradentes, que era a vitrine da música popular, era ali, né? E a Companhia Negra de Revistas do De Chocolat foi muito importante ali na época, elenco negro, uma coisa pioneira, inspirado na companhia onde a Josephine Baker apareceu também lá em Paris. E as vedetes tinham nomes indígenas, né? Era Jandira Aimoré, Potira, não sei das quantas, Morena Jambo, era uma coisa meio assim. Era a chacrete da época. Exatamente. Então a Zizica virou a Zizica Tupinambá, a estrela Colorant da Praça Tiradentes, né? Então eu acho que ficou muito gostoso esse lance de brincar com esse contexto histórico, né? Os personagens reais na peça são os coadjuvantes, né? Tem Getúlio, Linda Batista e... todo esse contexto histórico do Grande Otelo, Jardel Gércules, eles são... JFG. JFG eu fiz uma homenagem também. Muito bacana. Ele Cicerone do Hercule Perrier, né? Então, assim, muita gente acha que não pesca isso, mas está ali no ar e quem pescar está bem pescado, né? Eu gostei da homenagem aos cronistas ali na pele do JFG. Então. Agora o Alexandre vive o Laurindo, né, Alexandre? Como é que foi criar esse personagem que não existiu, né? Na verdade não existiu. Né? É impressionante, assim, mas... Quando eu abracei a proposta de fazer esse personagem, para mim ele tinha existido, entendeu? De uma forma assim, muito viva mesmo. Eu falei, não é possível que isso aqui tenha sido construído. Aí depois, assim, lendo, fazendo todo aquele processo que a gente fez com o Sidney lá, Sidney, o nosso diretor. Falei, nossa, o Rodrigo é genial. É sério, porque eu falei, nossa, bicho, ele criou uma coisa que faz com que a gente realmente viva uma história como se de fato ela tivesse acontecido. E aquilo não aconteceu, então é genialidade isso. Porque poderia ter sido um personagem, Sim, né? Muita gente pensa no final, pô, Rodrigo, que personagem interessante, né? Como é que você resgatou essa figura histórica? É invenção, gente, é mentira. Esse amigo do Noel, né? E o absurdo, o outro lá comprou o samba da... Não, gente, aquilo é ficção. Mas é sinal que ficou crível, né? Ficou personagem perspicaz, a peça, essa coisa dele saber lidar com as duas mulheres de uma forma tão majestosa. É um personagem difícil, que na hora da gente escalar esse elenco, o Laurindo era um personagem muito difícil, porque é o protagonista, tem que ser um cara carismático, que cante bem pra caramba, quase não sai de cena, texto pra caramba, mas tem suas imperfeições, tem seu lado sombra também, né? Seu lado sombra, então, assim, tem que ser um cara simpático, mas também com suas incoerências, seu lado sombra. E o Alexandre deu banho, né? Um ator que ganhou prêmio. Pois ganhou o prêmio Seis Gran Rio de melhor ator em musical, em né? musical, 2016. Esse prêmio, poxa, coroou, assim, um desejo que eu tinha há muito tempo, de ganhar um prêmio no teatro. Só que a gente pensa e jamais, né, acha que isso vai acontecer. É aquele sonho que é quase que utópico. Pô, já que veio, eu fiquei feliz da vida, dividi com meus companheiros, porque eu acho que eu ganhei com eles esse prêmio. Esse prêmio não é meu, né? É nosso, porque é um trabalho de conjunto, a gente trabalhou muito para isso. E eu, tendo a responsabilidade de levar a história através desse personagem, acabou culminando para mim, porque eu que faço o Laurindo. E a peça teve também outras indicações, a direção musical, né, do Barcelos, e o Germano como ator musical. Que são prêmios, né, assim, na minha opinião, o prêmio... Ser indicado. Exatamente, é um reconhecimento muito bacana. No meio de tantos espetáculos, de tantos atores, né? Então, poxa vida... Agora, vocês viram que o Alexandre reforçou que ele queria ganhar um prêmio em teatro, porque ele já ganhou prêmio em cinema, já ganhou um Kikito. Não é qualquer, não, gente. O Kikito não é pra qualquer. Jamais imaginei também, assim, ganhar o prêmio de cinema. Então, sabe, eu vejo que esses prêmios, eles servem para me mostrar que eu estou no caminho certo, que eu estou com a turma certa,
que eu estou no caminho realmente assim, que deve ser feito o profissionalismo ali, a dedicação, o estudo. Isso é fundamental para qualquer ator, qualquer artista que queira desenvolver uma arte. E quando você está bem cercado, é mais fácil. Igual quando o Rodrigo diz para Conceição, pô, vamos remar junto para poder ficar mais leve. Foi o que aconteceu. Agora, Alan, fala do Tião. O Tião também é um malandro. Então, o típico, Tião, né? é um personagem, né, que foi o Hugo Germano que me deu esse presente que ele não pôde fazer, eu estou substituindo ele. E o Tião é um malandro, assim, grande amigo do Laurindo, apaixonado pela Conceição, e ele acaba ficando todo enciumado quando o Zé da Conceição combina da Conceição cantar o samba que o Tião vendeu pro Zé. Então, a partir dali, ele fica mordido com aquela história toda. Ele super é afim da Conceição e se sente traído pelo Zé. Aí tem um desenrolar da história aí que a galera tem que assistir. Agora, e na segunda parte do espetáculo você se desdobra em outros personagens Sim. pouco discretos, né? Tem teu show ali particular. Tem o cabaretier, né? Que faz uma apresentação do Cabaré das Duas Vanas e apresenta junto com a Nina Virte ali aquela bagunça toda. E agora a gente está trazendo vários convidados também, tem sido uma temporada diferenciada, né? Gostosa, né? E gostosa, tá sempre a galera... Olha, o Alan no cabaré é imperdível. O Alan, dançarino de cabaré. Tem um requebrado, né? Tem um Michael Jackson ali. Tem uma Maria. Agora, Luiz, como é que é fazer a direção musical desse espetáculo, cara? Eu imagino que se debruçar nesse repertório aí dos anos 30, 40, é uma delícia, né, pra você. É demais. Primeiro, assim, a gente vive falando, o pessoal fala quando a gente grava vídeo pra divulgar, vocês rasgam seda demais, não sei o quê. Mas eu sou muito fã do Rodrigo há muito tempo e já acompanhava, assim, acho que quando nós começamos a fazer o trabalho, quando eu conheci ele, a gente fez o Samba Carioca do Wilson Batista, né, foi na época do lançamento do livro, né. E o disco também teve uma repercussão muito forte. Que foi incrível, a gente né? ganhou o prêmio lá da Eu vou música lançar brasileira. uma ideia aqui deles escreverem alguma coisa juntos. Os gênios são assim. Mas enfim, o que eu me lembro muito dessa época, eu trabalhava como músico, a direção musical era do Nando Duarte e do Roberto Inhatli. E eu pirei com aquele espetáculo porque eu acho que era uma maneira de tratar o samba muito bonita, assim, e acho que muito do que o Inhatli fez tá presente ali, um jeito classudo, assim, elegante, bonito, sabe? Sem perder a tradição. Então aquilo me chamou a atenção demais. Nós fizemos depois o Amigo Ciro, Muito Te Admiro, foi a primeira direção musical e essa é a segunda. E então quando teve a indicação pro prêmio, eu falei, cara, se ganhar o prêmio, o que eu vou falar, cara? Segunda, diga. Logo no segundo, só de estar lá já tá lindo. E ver o samba nesse lugar é legal. Sim, é verdade. Então acho que eu me recordo eu acho que muito foi esse prazer de fã, né? Eu recordei da época até de Orkut, né? Aqueles grupinhos mandando gravação de década de 40, de 30 e tal, e o Laurindo estava sempre ali, e agora eu penso nas músicas, eu já penso, não, tá resolvida, essa música é por causa daquilo. E a história oficial é essa. Teve um depoimento muito legal do Marcos Tadeu, nosso percussionista. Ele falou assim, cara, eu ouvi aquele samba Mulato Calado a vida inteira, né? Isso. E aí quando eu cheguei no ensaio e eu presenciei aquela cena, Isso. o Zé da Conceição matando o cara que atirou primeiro, eu falei, caramba, eu testemunhei o samba que está acontecendo, né? É isso aí. A sensação que a gente tem quando brinca com esse universo é essa, né? É isso mesmo. De você tá... É muito mágico, né? Você vê aquilo Quando ele volta lá né? pela plateia, voltei, minha querida Zangue. Aí eu penso, caraca, é o Laurindo voltando, eu tô aqui vendo, né? É verdade. E acho que é bem isso, foi um pouco do que a gente teve quando teve o espetáculo sobre o Wilson, né? Ver a polêmica. Então acho que essas coisas se explicarem e musicalmente tentar sempre trazer esse toque. Esse foi um grande desafio para mim, né? Do teatro, assim. Que não tinha tanta experiência, né? Não tenho tanta experiência como outras pessoas que estão envolvidas, todas. Não, que eu acho interessante. Então acho que isso, acho que isso que foi bacana, né? A gente conseguir dar esse toque que o teatro pede, e em alguns momentos sair do samba também. Quando a peça vai para aquele segundo momento ali, já tem quando fala Claudio Honor, né? Você tem os momentos de tango, de outros gêneros assim que se misturam,
mais exagerados, então, mas sem perder nunca o samba, né? Acho que o samba está ali, mantendo a tradição, né? Célula, né? Tá sempre ali. Não, eles dois, né, assim, já tem um histórico de exaltar a história da negritude, entendeu? De trazer o protagonismo das histórias e trazer atores, inclusive, para a cena, que às vezes estão no ostracismo e precisa-se de trabalho. E eles conseguiram fazer isso de uma forma muito bacana, que o Laurindo da Cuíca é um personagem e um grupo que abre espaço para muita coisa boa. Daqui a pouco tem que lançar a biografia do Laurindo, né? Tipo o Zelig do Woody Allen, né? Falsa biografia. Né? Provavelmente vire disco, isso já é mais, entendeu? Vamos ouvir mais alguma coisa? Vamos lá. Falando em direção musical aí? O que você Pode ser sugere? Praça 11? Pode ser. Ou Zé da Conceição? Vamos fazer o Zé da Conceição? Zé da Conceição. Zé da Conceição, só para fazer uma Claro. observação, é um samba que virou um hit na peça, todo o elenco adora, a gente na passagem de som vibra, e é um dos sambas mais modernos, porque é do João Roberto Kelly. Então já é da década de 60, 50 ou 60, agora repertório do Miltinho. Quando eu ouvi, encaixou tão perfeito na trama, porque é o Zé da Conceição chorando a Conceição que ele perdeu, e a peça trata disso. Eu falei, cara, esse samba tem que entrar. E Alexandre canta esse samba lindamente. Acho que a gente O Zé é o teu personagem. É o meu né? personagem, exatamente. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá. Pipabadá, 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 pipabadá. Peguei o Zé de copo na mão, tentando afogar a Conceição. No bar, quem é triste vira herói, engana a cabeça, coração não dói. Horas depois, peguei o moço, chorando um colosso a solidão. Amor que se afoga no boteco é chaveco, o Zé não esquece a Conceição. Muito bom, muito bom. Agora, o Luiz chegou a mencionar ali a polêmica, né, do Wilson com o Noel. Você que o Rodrigo escreveu uma biografia do Wilson Batista, que é uma biografia antológica, assim, teve entre os premiados do Prêmio Jabuti, né, a biografia, assim, é um dos livros de almanaque, assim, né, aqueles livros que a gente bota ali na estante como livro referência. Fala um pouco dessa polêmica, porque é muito curioso a gente imaginar que, como você disse, 10 anos depois do Noel ter feito uma música sobre o Laurindo, o Wilson, que no nosso imaginário era um rival dele, né, tenha pego o mesmo personagem para desenvolvê-lo, né? É engraçado porque o Wilson, ele era um fanzoco do Noel, né? Ele fez muitos sambas, depois da morte do Noel mesmo, falando do Noel e sempre enaltecendo o Noel e tal. E ele acabou ficando com esse estigma, né? De um pouco no filme do Noel, né? Ele é o vilão do filme, né? Eu acho que a gente, às vezes a gente acaba simplificando um pouquinho, né? Sendo injusto, né, com ele, né? Eu acho que com o Wilson ele acabou num papel um pouco subdimensionado, né? Em relação a importância dele e tal, e até foi esse um dos motivos para eu fazer a biografia, esse trabalho que eu fiz de muitos anos sobre ele, porque é um cara que eu acho que é um dos compositores de proa aí que a gente tem, não só pela qualidade, mas pela quantidade de músicas, é impressionante. Talvez essa subdimensão que você está falando seja pela comparação justamente com o Noel, né? O cara chegou batendo bola com Garrincha, né? Pois é. E o Noel já era um craque, já era consagrado, quando o Wilson chegou de Campos, ainda desconhecido, e ele aproveitou aquela oportunidade que o Noel... Na verdade, a briga entre os dois foi por causa de mulher, né? Foi uma dançarina de um cabaré que os dois andaram disputando ali num certo período e o Wilson levou a melhor. E aí o Noel rebateu um samba do Wilson, que era o único samba de sucesso do Wilson naquela época, era o Lenço do Pescoço. Mas não era nada por causa de temas... vamos fazer temas mais a menos na música brasileira. Não era uma questão ideológica, conceitual ali. Não era super malandro, era amigo dos mesmos malandros do Wilson, Baiacos, Meia-Noite, não tinha a menor relação com isso. Era uma resposta ao sucesso do Wilson, né? Vamos enquadrar esse folgado que está querendo aqui, né? Cantar no meu terreno. Uma resposta a uma disputa amorosa, exatamente. Né? Como todas, a maioria. Exatamente, o Cherché Lafado, né? E aí o Wilson aproveitou essa pilha do Noel e rebateu esse samba
com o Mocinho da Vila, né? Que eles chamam o Noel, resumindo, é uma coisa meio playboyzinho, de classe média. Cuida do teu microfone aí, da tua história no rádio, onde você ganha seu dinheiro, e deixa quem é malandro em paz. Malandro sou eu. Malandro sou eu. E aí, eles, na verdade, o Noel um pouco respondeu o Wilson, né? O Wilson mais é que ficou ali naquela história. E o palpite, até que veio o palpite infeliz, que nem todo mundo concorda de que foi feito para o Wilson. Tem gente que fala que foi para o Antenor Gargalhada, do Salgueiro. Há controvérsias. Mas a história oficial diz que foi para o Wilson e o que importa é que ele levou para si essa carapuça, vestiu a carapuça, né? E aí ele se sentiu... Pra ele era ótimo, né? Na época, né? Assim... Eu acho que em termos também, porque ali no Café Nisso o pessoal era muito era um bullying, comia solto ali, né? Então todo mundo passou, onde tem o seu nariz, não sabe onde tem o nariz, não sei o que, todo mundo começou a barbarizar com o Wilson. E aí ele fez o Frankenstein da Vila, que eu acho que foi onde ele pegou um pouco pesado com o Noel. Passou um e eu pouco acho que do ponto. eu acho que aí essa passada de ponto é que talvez tenha botado ele nesse lugar do vilão. Porque ali o pessoal ficou chocado com a coisa dele brincar com o defeito físico do Noel e tal, né? Mas coitado, ficou pro resto da vida, eu vejo tinha entrevistas dele assim, pouco antes da morte dele, com milhões de músicas inéditas e querendo, né, ainda botar o bloco na rua e era só para falar do Noel e por que você fez o Frankenstein, não sei o quê. Aí ele tinha que pedir desculpas, não, eu passei da... E era um garoto de 20 e poucos anos na época, então, né, o cara de... Ele acabou criando um fardo para a vida inteira. Exatamente, marcado, né? Ficou marcado. Agora, o Noel era rival também do Antenor Gargalhada? Em alguns momentos eles tiveram controvérsias. O Noel, na verdade, ele era um cara também politicamente incorreto, ele brigou com praticamente todos os amigos, depois voltou a fazer as pazes, ele tinha essa questão, né? E ele mandava recado através de samba, as indiretas para o Francisco Alves também, né? Para o Germano Augusto, ele brigou com o Germano, que também era um super amigo dele. Então ele tinha essa coisa, né? Eu chamo ele de artista JK, que ele viveu 50 anos em 5, né? Pois é. Que aquele período ali dele, dos 20 aos 27... O Noel é um caso assim que eu acho que é espírita, né? Muito bem aludido. Impressionante. Como é que pode? O que ele teria feito se ele tivesse vivido 50 anos? Imagina, né? É um caso assim muito raro, né? Ele entra no time então de Kurt Cobain, dessa turma aí. Dos que morreram aos 27, né? Ele é prodígio. Agora, vamos falar do resto do elenco, né? Da turma que não está aqui. Vamos. O espetáculo A Cuíca do Laurindo é dirigido pelo Sidney Cruz. Eu não falei que essa é a última semana, certo? Ah, sim. Então temos apenas mais 4 apresentações. De da quinta, Cuíca do domingo. Laurindo. Aproveitem, chega aí, hein? Pois é, tem que correr para ver o espetáculo de quinta domingo no Teatro Carlos Gomes, aqui no Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes. É dirigido pelo Sidney Cruz e tem no elenco também o Marcos Sacramento, a Cláudia Ventura, a Nina Virt, a Vilma Mello e... Não, o Hugo Germano fazia o papel do... Alan, como é que é pegar um papel assim no meio do caminho? Cara, então, é a primeira vez que eu estou fazendo uma substituição. Eu já tinha feito esse personagem no ano passado, né? Em algum momento você fez. Mas agora eu estou direto, mas porque assim, primeiro a responsabilidade de pegar esse personagem que o Hugo Germano criou e o cara foi premiado. Calma aí, né? O cara premiado não, ele foi indicado ao prêmio. Então, mas aí tudo amigo, né? Tudo amigo, eu e o Hugo, a gente está tranquilo. Aí a galera abraçou, chegou junto, deu força e fiquei ali ralando. Porque você chega e o resto do elenco já tá... A galera já tá aqui, né? Quente, né? Então você tem que chegar jogando também pra cima, pra tentar alcançá-lo. Mas é muito bacana como colega ver esse processo, porque a gente sente que de início, assim, as primeiras apresentações, o Alan tava... A preocupação dele era cumprir as marcas que o Hugo fazia. Exatamente. Né? E depois você vê ele se apropriando e criando as bossas dele, é muito bacana. Né? Esse começo é não atrapalhar, né? Não, tem que saber as marcas, saber a música, saber as deixas e vamos lá, né? Fazer as coreografias certinhas. Chegar até o fim. Depois vai soltando, pegar Eu segurança. comparo isso, a situação, tipo assim, lembra do Pica-Pau descendo nas corredeiras que tinha aquele... Tem que acompanhar. E, pô, majestosamente... Segurou a onda, né? Segurou bonito. Valeu. Niagara Falls. Agora, Alexandre, você faz uma parceria ali bacana com a Nina e com a Cláudia e com a Vilma, né? Nesse triângulo amoroso ali de vocês três, né? É muito legal, porque são duas grandes atrizes, né? Então, assim... Ele diz pra todo mundo que a Claudinha é prima, né? Ele engana o morro dizendo que ele é prima. Sangue do sangue. A Conceição do Zé, né? A Conceição do Zé. Então é uma relação assim que eu acho que ele deve pensar da seguinte forma: o coração tem dois lados, né? Cada uma corresponde a um lado. Espaço para todo porque mundo. Ele trata as duas de uma forma muito carinhosa, com todo o cuidado que a mulher deve ter. É uma malandra. É uma
malandro típico, né? Agora, falando na Nina Wirth, que interpreta a Guiomar Van Hausen. Guiomar, eu não ia conseguir falar o sobrenome de jeito nenhum. Nem o Laurindo. O Laurindo fala Franchal, Vendaval, menos o Trenchal. É verdade. A Nina tem um projeto com o Luiz, não é, Luiz? Isso. Fala desse projeto de vocês dois. Na verdade nós já tocamos juntos há muito tempo, né? E nós lançamos um disco em duo, bem inusitado, assim, bandolim de 10 cordas e voz. Esse disco já está gravado há uns 3 anos, assim, mas saiu agora pela Fina Flor e a gente está começando a fazer, já fizemos alguns shows antes, né? Mas o disco chegou agora, tá com uma capa linda, um projeto muito bacana. E vocês cantam e tocam o quê? Então, muita música latino-americana, tem bolero, tango, tem alguns sambas antigos também, tem Jangada, que é do Vicente Leporassi e do Hervé Cordovil, tem Voltei, do Baden, e algumas músicas inéditas também, da Ana Paz, do Yuri Reis, uma parceria do Yamandu Costa com o Paulinho Pinheiro, enfim, muita coisa bacana nesse formato. A Nina é dessa turma do Sul, né, que veio, né, com a Grazi, a irmã dela, o Guto, né, Luizinho... Tem o Pedro Franco também agora arrasando nos violões. Pedro também já veio aqui 2 vezes. Pedro veio com a Zélia Duncan e veio agora recentemente com a Mariene. Carol Naine. Com a Carol. Também estão recebendo gente boa aqui. E às vezes os caras trazem esse bandolim de 10 cordas que ele está falando, que você, cara, não consegue acompanhar ali os 28 dedos que eles tocam. É impressionante, esses caras são muito feros. Fat fingers, né? É impressionante. Vamos ouvir mais coisa? Vamos lá. O que você sugere aí, Luizinho? Praça 11. Vamos lá, então, Praça 11. Acho que podia fazer em ré, de repente, não? Pode ser? Pode. Vamos acabar com a Praça 11. Não vai haver mais escola de samba, não vai. Chora o tamborim, chora o morro inteiro, favela, Salgueiro, Mangueira, Estação Primeira. Guardai os vossos bandeiros, guardai, porque a escola de samba não sai. Guardai os vossos bandeiros, guardai, porque a escola de samba não sai. Adeus, minha Praça 11, adeus. Já sabemos que vais desaparecer. Leva contigo a nossa recordação, mas ficarás eternamente em nosso coração. E algum dia nova praça nós teremos, e seu passado cantaremos. Vão acabar, vão acabar, vão acabar, vão acabar. Que maravilha! Essa todo mundo conhece, né? Essa é o momento que todo mundo canta junto, né? A apoteótica. Agora, vocês recebem também, lá no cabaré do Alain, vocês recebem muitos convidados, né? Nessa temporada a gente inventou essa moda aí de chamar, de convidar amigos e colegas, porque né, a gente tem tanto amigo músico, ator e tal, a gente falou, vai ser legal. E que tem um super sucesso, né? Porque o cabaré funciona como tipo um entreato, né? O Laurindo vai pra guerra, aí tem esse momento entreato e depois o Laurindo volta. Então é até o momento também de baixar um pouquinho a poeira, né? É verdade. E fazer circular a energia de outra maneira. Então a gente já teve Soraya Ravene, o Serjão Lorosa, o Gabriel Moura, Marcelo Mimoso. Foi um barato assim, né? E a gente agora Áurea Martins também. E a gente vai ter Maclay Matos agora nessa última semana, Moisés Marques, Paula Santoro e Vidal Assis, né? Vai ser bem legal. Um cada dia, de quinta a domingo. Um cada dia, exatamente. Tem a página da gente lá no Facebook, que as pessoas podem ver, que aí tem agenda. Tem agenda certinho de quem é que vai cantar cada dia. E informações também sobre o roteiro musical, sobre a equipe. E tem até como também rever, né, as pessoas que não puderam estar nesses dias, desses artistas, a gente poder rever subido a lá cena também, com o artista cantando lá. Eu fui no dia que estava o Pedro Paulo Malta. Com a Ana Carbati. Exatamente. E eu brinquei, ele cantou... Sei lá, é sempre a mesma música, não? Não. Ele cantou Sei Lá Mangueira. Foi. Né? E eu brinquei que até na Mangueira ele deu um jeitinho de botar o Paulinho da Viola ali. Excelente, Pedro Paulo Malta. É verdade. Agora é legal que dá um colorido para cada dia, né? Diferente. É bacana, porque tem muita gente voltando, né? Tem gente que acompanha lá a gente na página. Eu já fui 5 vezes, agora vai ter Moisés Marques, eu vou de novo. Então é legal porque né, as pessoas estão indo lá e tem sempre essa coisa da novidade, tem uma surpresinha, né? Uma coisa
Uma coisa legal, assim. Olha, tem gente participando aqui, vocês podem mandar suas mensagens aqui para a turma. A Maria Lúcia Penedo fala: Cuíca do Laurindo, um musical que merece ser visto, pois é muito bom. Marta Assis, que o samba viva sempre presente. A Wanda Lima parabenizando, Marlene Falco, Flávio Naralha, Jane Francisco, Marilda Tavares, Tânia Oliveira. A Fernanda Santos fala: um grande sambista, Alan Rocha. E pergunta quando vocês vão para São Paulo, querendo que vocês vão... Gente, a gente está louco para ir. Está louco para ir. São Paulo. A gente recebeu uma proposta que a gente está vendo a viabilidade, assim, eu acho que em breve a gente vai ter novidades ali na página, ainda não tem nada muito concreto, mas a gente adora ir para São Paulo, né? Teatro musical, nossa, é muito bacana, eles têm um respeito, uma adoração pela cultura carioca que é muito, muito comovente, né? É verdade, poxa... Em breve estaremos, em breve estaremos. A Dona Irã não escreveu nada, a Dona Irã, sobre Laurindo, né? Não tem nada de Laurindo. Que eu saiba não, pai. Essas coisas, o samba é sempre um arcabouço de novidades, né? Esse baú é infindável, né? Olha, mas se o Rodrigo não conhece, eu acho que é difícil. Fique tranquilo. E o nosso baú, Baú azuqueiro. Agora eu ia perguntar uma coisa pra você, sobre a Lira do Amor. A Lira do Amor é a escola de samba lá do Morro de Mangueira. Isso, né? isso aí. Só que na vida real, a Lira do Amor era a escola de samba de Ramos, de né? Bento Ribeiro. Bento Que o Paulo da Ribeiro, Portela exatamente. é uma referência a essa Lira do Amor, não? Não, foi uma coincidência, eu acho que era o nome que estava ali. Eu li muito sobre as escolas de samba, né? O início daqueles livros do Sérgio Cabral. Sim. Eu mergulhei fundo nisso aí para criar esse contexto de uma pequena escola em Mangueira, uma pequena rival da Estação Primeira, né? E eu acho que esse nome ficou ali, Que é um nome lindo, assim, né? é um nome lindo, né? E tem tudo a ver com a peça e tal, então acho que não é uma homenagem não, mas foi uma coincidência. A Lira do Amor, o Paulo da Portela briga com a Portela no começo dos anos 40, até no episódio com o Cartola, Sim, né, com o Heitor dos Prazeres. E ele sai, ele deixa a Portela, a escola que ele tinha fundado alguns anos antes, e vai para tal Lira do Amor, que era uma escola muito pequenininha de Bento Ribeiro, que nem consegue desfilar, porque nos anos seguintes teve guerra, foram os anos de Segunda Guerra, e depois, anos 46, 47, ela desfila, mas o Paulo da Portela morre e ela acaba, não tem uma vida muito... A Lira acabou, mas o amor prossegue. Eu fiz uma brincadeira com o que aconteceu com a Deixa Falar, aquela coisa da transformação para o rancho como se fosse um upgrade, né? Isso aconteceu com a Deixa Falar, né? A primeira escola, houve um certo golpe interno ali em que a escola virou rancho de uma hora para outra, mudou a diretoria, entrou um pessoal meio esquisito ali e a parada micou ali, né? E aí eu fiz essa brincadeira. Quando o Laurindo volta para a guerra, era um cara da tradição, do samba e tal, o Zé, que era um fanfarrão, e o Dodô, que foi na boa intenção, mas também meio Maria vai com as outras, transformaram a escola em rancho, achando que aquilo ia ser de mais valor, porque naquela época o rancho, né, você sabe disso, né? O rancho era considerado de mais prestígio, tinha os carros alegóricos, era permitido você ter orquestra de sopro, os desfiles eram suntuosos, né? Na avenida, na Rio Branco, e o pequeno carnaval era o carnaval do povo da Praça 11, que eram as escolas de samba eram pequenos blocos, um pouco mais organizados e tal. Nessa época ainda não tinha esse luxo, né? Então a escola que a gente conhece hoje, na verdade, tem muito do rancho também, e das sociedades, grandes sociedades e tal. É uma fusão de tudo. É uma fusão de tudo. Então a gente brinca isso também, quando o Laurindo chega, a gente transforma em rancho cliente que ele vai adorar, né? E ele, que palhaçada é essa? Não, o mais engraçado pra mim é a primeira escola de samba da história, que é Deixa Falar, ela nunca desfilou como escola de samba. Nunca. Ela sempre foi um rancho. E entrou pra história como a primeira escola de samba. Né? Não, e eu achei muito lá na Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional, que é onde você busca por periódicos da época e tal, a Deixa Falar sempre referida como bloco. Bloco ou rancho. Escola de samba, eu encontrei assim, talvez uma ou duas citações. Por falar nisso, não podemos deixar o Arquivo Nacional fechar, né? Sim, verdade. Porque isso é um celeiro de pesquisa para poder escrever as histórias, né, nossas histórias, né? Se não Laurinho, onde estaria Laurinho? Onde estaria Laurinho? Mas essas histórias são fundamentais e ajudam a gente a entender onde a gente está um pouco. Né? Exatamente. Eu acho que o conhecimento, a cultura faz a gente ser consciente de onde a gente está, para onde a gente quer ir, de onde a gente veio. É um GPS, né, pra gente, né? E quando a gente está sem cultura, enfraquecido, né, em termos culturais, de identidade, a gente fica perdido e a gente é massa de manobra de quem está mal intencionado. Então, a gente tem que estar muito... A gente tem que encarar a cultura como uma prioridade, eu acho. Assim. A gente sempre tem esse papo da cultura como uma coisa meio supérflua, assim, não, deixa, se der, se sobrar, né, a gente investe em cultura. Mas eu acho que os americanos sabem disso, né? Sabem muito bem. Sem cultura não há samba. Agora, por falar na nossa história, nessas figuras históricas e que a gente
sempre tem que celebrar, eu me lembrei de Martinho da Vila e me lembrei que no Sambrá, que foi um espetáculo fantástico, escrito e dirigido pelo Gustavo Gasparani, o Alain fazia o Martinho da Vila numa cena antológica do Alain com o Cristiano Gualda, que fazia o Noel Rosa, um papo do Martinho com o Noel Rosa, né, Alain? Exatamente. Era uma cena que vinha depois da cena dos Malandros e o Gustavo me deu esse presente. Foi uma brincadeira que aconteceu. A gente ia fazer um prêmio de gastronomia, aí ia ter uma música do Martinho, aí eu brincava de imitar o Martinho. Aí logo depois surgiu a oportunidade de fazer o Sambrá. Nessa época do prêmio de gastronomia, eu estava fazendo o Samba Futebol Clube, um espetáculo super premiado. O gastronomia, o prêmio aqui do Globo. Isso, exatamente. Aí acabou que a música não entrou, a música do Martinho não entrou nesse prêmio. Aí depois surgiu a oportunidade de fazer o Martinho da Vila no Sambrá. Aí foi um prêmio, assim, todo mundo gostava muito do Martinho. Teve o pessoal, os parentes dele, a Dandara ia fazer também o Sambrá. Ela estava no elenco no início, né? Depois ela virou porta-bandeira, não pôde seguir. Aí eu conversei com ela algumas coisinhas, ela me deu o toque do dedinho dele, aí eu fiquei observando também umas coisas no vídeo, aí fazia umas coisinhas assim, eu achava legal. Aí eu fui vendo, e foi legal pra caramba. O seu Michael não foi ver, tô com ele há vários anos. Pô, você não fez o Martinho, você incorporou o Martinho. Então, pô, foi muito legal. É um trabalho de composição, assim, fantástico. Pô, a gente via a cena ali, via o Martinho. Tinha negócio de... como é? Canta, canta, minha gente. E deixa a tristeza pra lá. Não posso não. A vida vai melhorar. Era uma coisa assim. Aí tem que chegar mais. E você já entrava, Martinho, ele já entrava arrastando o pezinho, arrastando e tal. Aí ele cantava um texto assim um dia, aí eu ficava falando lá. Um texto, agora eu não lembro. Mas eu chegava cantando, né? Já entrava cantando. Canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, mas que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Muito bom. Eu não estava no programa, mas foi muito bom. Agora, como foi para você, sambista de quatro costados, fazer um espetáculo sertanejo? Você estava no elenco do Bem Sertanejo também, né? Não, ali foi um desafio também bem grande, assim. Gostava até, não, você é mais de samba, né, e tal. Porque tem um grupo, né, dos 8 que fizeram o Samba Futebol Clube, o Gilberto já aquele abraço. Aí agora ia ter o Bem Sertanejo. Né? Mas o Sambrá não era os 8, era só eu e o Gualda, do Gustavo. Não, o grupo todo, né? Que agora vai ser os Branca Leones. Então, aí no Bem Sertanejo o Gustavo falou, né, dá uma lida no livro e tal, vai pesquisando. Aí eu cheguei meio que pensando como foi aqui. Já cheguei assim, né? Aí meus personagens todos eram bem grandes. Eu já chegava nervoso já. Aí, calma aí, tem hora que olha só, esse personagem é um pouquinho menos, porque tem que contar a história aqui da viola. Então, faz menos, senão vai todo mundo só prestar atenção em você. Então aí foi dosando, então foi super bacana também. Mas é lindo o espetáculo. Não, um espetáculo lindo. Tem o cenário lá baseado na Tarsila do Amaral e os textos da Cora Coralina, entre outras coisas também, bem bacana. Se Deus quiser, volta no final do ano. Volta, se Deus quiser, vai voltar sim. Maravilha. Quem não viu, porque só teve 3 apresentações no Rio aqui, foram 3. Foram municipal. quarta, quinta e 2 sessões na sexta. No 4 Teatro Municipal. apresentações. 4 tem muita apresentações. gente querendo ver ainda. Eu acho que deve rolar Rio de Janeiro e São Paulo em breve. Opa, que bom. Vai ser bom. Agora, Luiz, queria que você falasse um pouquinho. Outro dia eu vi essa semana o Luiz Felipe de Lima, Sim. meu amigo que é produtor musical também, e entre outras coisas, faz um monte de coisa. Ele concorreu como o melhor arranjador no Prêmio da Música, e ele fez um post explicando o que fazia o arranjador de um disco, né? O que faz o diretor musical de um espetáculo? Explica um pouquinho pra gente. Bom, além de você escrever os arranjos e primeiramente transcrever as melodias da maneira correta, né? Você tem que trabalhar os arranjos musicais com as vozes dos cantores, toda a preparação deles, né? Porque o arranjo não é o mesmo arranjo que foi usado lá na gravação original. Não. Mas em cima desse trabalho, eu acho que é o grande aprendizado, né, que eu estou tirando e que é uma coisa bem desafiadora, é você tentar representar musicalmente o pensamento da direção
e do texto naquele momento musical. Então, nessas horas, você sair da maneira como você às vezes até prefere tocar a música, sabe? O samba, por exemplo, como eu falei antes, eu esqueço o nome, só que eu vou falar aqui. O da Nina? Não, o do Cláudio Honor. Fala Cláudio Honor, por exemplo, que é uma das músicas mais modificadas, assim, na estrutura, né? Captar o que aquele momento está pedindo, o que tem que ser diferente, às vezes faz você tirar aquela música do samba, daquele ritmo, daquela maneira de tocar, de harmonizar a música, mudar completamente a estrutura dela. Então, acho que captar a intenção ali é uma coisa que está no papel do diretor musical. Né? Mais do que num disco, talvez, né? Do que num show musical. A música não está ali sozinha, ela está a serviço de contar algum momento daquela história. Né? E fazer isso no samba, que é uma música que tem o elemento da tradição está sempre presente, né? No pensamento, né? É difícil, assim, é bem difícil de você fazer isso sem largar a mão, né, da tradição. Acho que a gente tenta fazer isso. Respeitando o rosa e o dourado. Sim, exatamente. No trabalho dele, na verdade, tem uns momentos que é como se fosse uma coxa de retalhos mesmo, porque a onda da gente nesse projeto, minha, do Sidney Cruz também, que é o diretor, é fazer a música ser narrativa. Né? Ela não entra para ilustrar um sentimento. Estou triste, aí canto uma música triste. Tem diálogo dentro, tem um trecho ali que são 10 minutos de música, quando o Laurindo volta da guerra, são 4 ou 5 sambas entrelaçados ali. É uma opereta de 10 minutos ali, né? Então, o trabalho dele é insano, assim, porque além disso ele faz o arranjo disso para as vozes daquele grupo, né? Abertura de voz o tempo todo, então ele fez arranjo vocal, que a gente até no final já estava, não, Luizinho, chega, porque ele chegava assim, essa música aqui, ó, estava muito simplesinha, aqui, eu abri essas vozes assim, é simples. Olha, temos que estrear em algum momento. Exatamente. E o bacana foi o final, né, que foi uma construção que a gente fez meio junto ali, né, que é uma fantasia, digamos assim. Uma apoteose que mistura as pouco de cada todas, música do espetáculo, né, que retoma no final, então... É muito bacana, muito bacana. Essa do Fala Cláudio Honor é um exemplo bom que você puxou, porque é um samba do Erivelto, que eu falei pro Luizinho, seria a música que o Hercule Perrier, que é um detetive suíço inspirado no Poirot da Agatha Christie, canta, que é um cara afetado e com uma voz estranha e tal. E aí eu falei, pô, Luizinho, faz uma valsinha francesa. Então ele pegou um samba do Erivelto dos anos 40 e fez uma valsa francesa, que vira uma espécie de cancan na segunda parte. Então, assim, em nenhum momento ele falou assim, não, Rodrigo, não. Ele faz... samba. Isso é o samba. Ele embarcou e é um número que as pessoas dão gargalhada, né? Assim, né? Porque ficou engraçado. E é bacana isso, a gente tem uns comentários assim, os mais diferentes possíveis. Essa semana foi assistir a peça, foi a filha do Abel Ferreira, a Vânia, Dona Vânia, figura maravilhosa, incrível, que tem contato com essa coisa do choro, da tradição que a gente está, que é o nosso ambiente, assim, né? E ela falou comigo, olha, maravilhoso, legal. E eu lembrei que ela falou assim, as segundas partes do samba, você respeitou as músicas, está bem como elas são mesmo, mas você mudou umas coisas, mas sem desfigurar. Então, assim, para mim isso foi um elogio e tanto, assim, sabe? Então, a gente mexe, mas está tudo ali. Aliás, escrever um musical com músicas que já existem é a coisa mais difícil que existe no mundo, né? Para que aquela música faça sentido na história que você está contando. Foi uma experiência que eu tive em fazer o Rádio Favela, Uma Onda no Ar, que eu ganhei o Kikito, porque o personagem que eu fazia era vivo. Então, quando eu cheguei lá para filmar, eu encontrei com toda a família. A filha, quando olhou para mim, ela falou assim, você não parece nada com meu pai. Nossa Senhora. Um incentivo desse. Já facilitou. Agora vai. Bom, mas ganhou o prêmio. Isso desafia a gente, né, a sobrepor, né, tudo isso. E mantendo, Claro. né, ali a tradição. Vamos ouvir mais uma música? Temos aí? Vamos. Uma música Por que mais? não faz o Pisei no Despacho, de repente? O que Faz, você acha? Vamos lá? Que é um solo desse personagem, o Tião. Desde o dia em que passei numa esquina e pisei num despacho, entro no samba, meu corpo tá duro, bem que procura cadência e não acho. Meu samba, meus versos não fazem sucesso, há sempre um porém, vou à gafieira, fico a noite inteira, no fim não dou sorte com ninguém. Mas eu vou num canto, vou no Pai de Santo, pedir qualquer dia que me dê uns passos, os banhos de ervas e uma guia. Está aqui o endereço, o Senhor que eu conheço me deu há 3 dias
mais velha batata diz tudo, né? Zé tem uma casa em Caxias. Zé, tá pensando em eu falar contigo? Vai dizer que hoje é meu dia de fazer a faxina. Não, fiz um samba que é a tua cara. Muito bom. Daqui a pouco eles vão continuar. Hoje Se deixar, né? O Tião, esse personagem do Tião é inspirado no Wilson Batista dos primeiros tempos, né? Um cara que vende samba, que está sempre vivendo de expediente e tal. E o Zé, que é o meu personagem, é inspirado num personagem real, Miguel Baúso, que era um comprador de samba da Praça Tiradentes. Figuraço, que tem altas histórias sobre ele, assim, as mais patéticas. a história dos compradores de samba era fantástica. É um universo, né? Porque essa história do... um cara que vendia muito era o Raul Marques, que era um percussionista famoso também dessa época. Ele vendia muito samba com o Miguel Baúso. E ele às vezes vendia o samba que estava tocando no rádio. O Baúso era tão ingênuo que estava tocando o samba. Ele falou, Baúso, esse samba aí é meu, tu quer comprar? Aí ele, mas peraí, tá tocando? Não, mas ainda tá inédito. Não, tá... Aí o Baúso comprava o samba. E aí depois ele falava, ó, esse samba, mesma coisa que eu botei na peça, né? Esse samba aí é parceria com o fulano de tal, o cara matador. Ele ficou chateado que eu vendia pra você, me dá uma grana aí, porque senão ele vem pro teu lado aí. E o Baúso ia alimentando isso. Tinha muito isso na época. Tinha né? muito, Os porque os caras... compradores, né? Tinha o cara que vendia, não, mas é em parceria com o fulano, não, mas eu só vendi minha parte. Exatamente, tem histórias que todos vendiam, né? Porque assim, o Wilson tinha uma frase que resume esse período, que é: o estômago é o pior inimigo do compositor. O direito autoral estava começando ali a abraçar a música popular, você não tinha um controle, assim, e esses caras tinham fome, né? Então, assim, às vezes o cara estava tão desesperado que o cara vendia o samba por 30 mil reais ali para jantar. Né? E tinha um pouco acesso a quem gravava também, né? Exatamente. Então tinha esses intermediários, essas figuras meio, né, ficavam nessa aba, né? Gente, então vamos fazer o convite para a turma assistir os últimos dias da Cuíca do Laurindo? Nós temos mais 4 sessões, de quinta a domingo, agora da Cuíca do Laurindo, no Rio de Janeiro, no Teatro Carlos Gomes, no Teatro Histórico, ali na Praça Tiradentes. Quinta-feira nós teremos a participação do Maclay Matos, sexta da Paula Santoro, sábado Vidal Assis e domingo vamos fechar com Moisés Marques. A gente está às 7 horas, quinta, sexta e sábado, e domingo às 5. E só falar rapidinho do elenco de novo, nós três aqui, eu, Rodrigo Alzuguira, Alexandre Rosa Moreno, Alan Rocha, e temos também a participação maravilhosa do Marcos Sacramento, para mim um dos maiores cantores brasileiros, fazendo Dodô Purpurina, o vice-presidente, Nina Witt, grande cantora, estreando em musicais, Cláudia Ventura como Conceição e Vilma Mello como Zizica. Direção de Sidney Cruz, produção da Marraia Cultural. Todo mundo arrasa lá, né? É um time, é uma boa equipe, né? Eu costumo dizer que assim, eu fui convocado para o Barcelona e a banda são 5 músicos assim, que é um timaço assim, né, figuras de pro aí do choro, do samba, né? Rafael Malmite, Marcos Tadeu, Magno Júlio, Yuri Vilar, né? E entre eles o Cláudio, né? Exatamente. Eles interagem com um dos músicos da banda. Agora, Rodrigo, me fala rapidinho, você está terminando um documentário sobre Clara? Exatamente. Que maravilha. Eu me multiplico. Eu falava me divido, mas agora eu estou usando multiplico. Exatamente, né? multiplica. E a gente, é um projeto antigo que eu tenho uma paixonite pela Clara Nunes, eu acho uma figuraça, assim, uma figura épica aí da nossa música, é uma história de vida fantástica e é uma unanimidade. Todo mundo que conviveu com a Clara fala que ela era um encanto, e o talento, né? E um projeto de muitos anos fiquei tentando fazer, eu e minha irmã Renata, a gente tentou captar para fazer um documentário e finalmente a gente conseguiu uma super parceira, Suzana Lira, de cinema, e a gente está finalizando esse documentário Clara Estrela, todo em primeira pessoa, uma costura de depoimentos da Clara, entrevistas de rádio, de televisão, e Dira Paz vai fazer a locução, a narração de algumas entrevistas impressas. Tá muito bonito, cara. A gente descobriu material inédito da Clara, shows e... É segredo ainda ou a biografia que também tá para sair aí, escrita por você? Da Clara? Não. A do Vila Não podemos falar ainda disso. Não, me chama de novo. Você sabendo aí, né? Nem ouvi. Não, eu quero falar do trabalho solo também do Alan. Alan Isso. Sim. Vamos mudar de assunto. Não, então, eu estou começando a gravar o meu CD Alan Rocha Lumiou. E, inclusive, tem músicos da Cuíca que estão lá gravando comigo. E a direção musical é do Marlon Júlio, camarada lá, que faz parte do trio Júlio, os irmãos que tocam tudo.
E estamos gravando devagarinho, começando a botar as bases, um repertório só com músicas autorais. Ah, de música autorais, deve ser legal. Autorais. Aí esperando tiver um lançamento em breve, de repente fazer o... Pois é, tem que vir vir aqui para tem que vir aqui. divulgar esse trabalho que tá bem bacana. E tem Vermelha Carapuça, que é uma música que eu tenho divulgado, que eu já fiz uma gravação básica dela, ainda não é do CD, mas é uma música que eu divulgo e fala do Saci e tal. No dia 22 de agosto, dia do Saci, eu vou tentar fazer algumas coisas aí pra Muito bom. rodopiar. Sai esse ano ainda ou ano que vem? Vamos ver, né? A ideia é tentar que seja aí pro final do ano, mas é tanta coisa que acontece. É, né? nunca dá pra Tem saber tanta muito pauta de teatro, para um lugar pra fazer, e vamos fazer uma coisa direitinho, com calma, né? bem. Legal. A Clara é pra esse ano ou ano que vem? A Clara é para esse ano. Legal. É, Bom. a gente vai estar escrevendo em alguns festivais e vai sair também, vai ser exibido pelo canal Curta também. Ah, que É. bom, que bom. Você deve estar no Clara momento, Estrela, Clara, Clara né? Estrela. Assim, quando você falou que o personagem do Alan era um pouco inspirado do Wilson Batista, eu fico imaginando que você vê o Wilson Batista em todos os lugares, né? Eu não viro uma pessoa da família, né? É incrível, assim. A minha mulher, teve uma hora que ela falou assim, chega, porque eu estava pesquisando a marca de manteiga que o Wilson gostava de comer, porque ele brigou uma vez com a madrasta, e por causa da manteiga. Aí teve um dia que eu falei, cara, eu descobri, manteiga Miramar. Aí ela ficou assim, cara, eu não acredito. Lágrima correu. Brincadeira, Carol, minha grande incentivadora. Muito bom. Gente, então, olha, todos lá, pessoal do Rio, aqui no Teatro Carlos Gomes, de quinta a domingo, última semana da Cuíca do Laurindo, em breve numa cidade perto de você. Sim, Né? Quem sim. sabe, em breve numa cidade perto de você. No Teatro Carlos Gomes, com participações especiais. Vamos lá dar uma conferida que está muito bacana. Queria agradecer muito o Rodrigo Alzugui, Obrigado, parceiro, Léo. Alexandre Rosa Moreno, Alan Rocha. Obrigado, viu, E Leonardo? parceiro mais uma Valeu, vez. Espero obrigado. na terceira pé de música no Fantástico. quando Isso. for aqui. Pô, volta pra fazer o teu bandolim com a Nina. Vamos. Seria um prazer. É um trabalho lindo. Gente, muito obrigado, tá? Obrigado, Pela Léo. presença de Obrigado, vocês. valeu. Obrigado a todos vocês. Terça que vem a gente volta com mais uma Tchau, turma tchau. do samba aqui. Tchau. Tchau, galera. Valeu. Até a próxima.